Graças e paz, meus amados irmãos, povo abençoado, predestinado, santos, eleitos, mais que vencedores em Cristo Jesus. Amados, antes de continuarmos o tema da nossa mensagem, gostaria de pedir aos amados irmãos que se inscrevessem no canal, desse seu like e compartilhasse para que nessa mensagem venha se alcançar mais pessoas com o entendimento da graça de Deus. E o tema da nossa mensagem hoje é a adoração que Deus conhece. O texto inicial se encontra lá em João, eu vou ler, capítulo 4, versículo 23 e 24. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, amados, qual é a adoração a qual Deus conhece? Será que é essa adoração o qual expressamos aqui nesse corpo carnal? Não, amados. A adoração que Deus conhece é a do espírito. É o que nós prestamos, no espírito, a nossa gratidão, o nosso reconhecimento do que Deus fez e faz todos os dias por cada um de nós. Por quê? Deus fez todas as coisas, sim. Ele fez todas as coisas, completou sua obra completa, nos fez, mais que vencedores, nos abençoou com todas as sortes de bênçãos, nos tornou, seus filhos herdeiros. Mas todos os dias Ele está aqui, nos guardando, nos livrando dos homens maus. Porque, amados, nós estamos livres de passar, pelas coisas ruins desta vida, deste mundo. Então Deus está aqui nos guardando, nos protegendo, nos tornando invisíveis aos olhos do nosso inimigo, do homem perverso, das pessoas que querem ver a nossa ruína, o nosso mal. Então Ele está aqui nos protegendo, e a nossa adoração tem que ser em espírito, não uma adoração, onde a carne se mostra, onde eu estou me expressando nesse corpo bonitinho, está ali fazendo todo aquele, aquele teatro que muitos fazem. Isso, meu amado, Deus não vê o que você está fazendo neste seu corpinho. Deus está vendo o que você, adora Ele pelo seu espírito. Adora Ele no íntimo, no seu coração. Porque afinal, o nosso culto, ele é racional. Então, ele vem da nossa mente. Eu posso estar aqui com a minha boca calada, mas se a minha mente estiver voltada em gratidão a Deus, estiver voltada, para Deus, eu estou cultuando a Deus, o meu culto racional. Então, a nossa adoração também tem que ser o quê? Espiritual, tem que partir do espírito. Não é eu abrir minha boca e fazer um teatro aqui, eu me expressar da melhor maneira. Para quê? Para ser vista pelo homem? Não, amados. Não devemos ser vistos pelo homem, devemos ser reconhecidos, que a nossa adoração seja reconhecida por Deus. Então essa nossa adoração tem que ser pelo Espírito. Como uma samaritana se deparou com Jesus e perguntou, porque os judeus achavam uma coisa, que a adoração tinha que ser em templos, e outros no monte. E Jesus foi bem claro, No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai, procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então temos que adorar a Deus em espírito. Porque, amados, nem orar sabemos, não sabemos orar como convém. A nossa oração chega perfeita aos ouvidos de Deus. Por quê? Porque é o Espírito. É o Espírito que intercede para que a nossa oração, a nossa adoração, a nossa confissão chegue a Ele perfeito. Porque na nossa boca, na nossa carne, não sabemos, orar como convém. E lá em Lucas, capítulo 4, versículo 8 diz: Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Amados, somente a Deus devemos prestar o nosso culto racional, a nossa gratidão a Ele. Não adianta eu estar aqui falando, e Deus ser o mínimo possível falado. Porque, amados, me desculpe,
mas eu não quero aqui ofender a religião de ninguém, o que você entende, o que você acredita, o que você vive. Mas, se eu saio da minha casa para ir a um local onde eu quero ir adorar a Deus e chegar lá, mais um suposto espiritual é pregado do que a Deus, eu não estou adorando a Deus, eu estou adorando mais o suposto chamado, o qual chamam nas igrejas. Eu não vou citar porque quem tiver a mente iluminada, quem tiver o entendimento, vai entender o que eu estou falando. Então, se eu saio da minha casa para um lugar, para se reunir com os meus irmãos, para adorar a Deus, então eu vou somente adorar a Deus. Então, que Deus sempre seja o autor, que Deus sempre seja ali, né? O falado, o adorado, porque, amados, Ele está falando, Jesus falou que somente o Senhor deve ser adorado. Só Ele prestemos culto. Então, não adianta eu estar aqui falando de um suposto diabo, de um suposto satanás. Não adianta, por quê? Porque o meu dever, como adoradora, adorar somente o Senhor. Então é a Ele que prestamos culto, é a Ele que adoramos, é a Ele que estamos aqui, né, cultuando, onde estamos aqui adorando o seu nome, glorificando o seu nome, somente a Ele. Porque afinal, as nossas maldades, as coisas ruins que acontecem conosco, são as nossas próprias escolhas, são os nossos próprios atos. Então temos que arcar também com essa consequência. Não é eu chegar aqui para adorar a Deus e estar colocando um suposto espiritual aqui do mal. Não, você tem que saber as suas consequências. Você tem que saber, né, ser bem relativo com o que você faz, com os seus atos, porque sabemos que os nossos maus atos será colhido. Então o que eu semear, eu vou colher. Então o que eu plantar, eu também tenho que ter a consciência do que eu vou colher. Então estamos aqui sim para adorar, né, verdadeiramente ao nosso Deus. Somente a Ele prestamos culto. Ah, porque vocês em graça não acreditam? Não acreditamos mesmo nesse ser espiritual, porque se a gente for procurar mesmo os verdadeiros, né, aquilo tudo que chega ao alcance de que a palavra hoje, o povo acredita, não tem nada a ver com o que a suposta palavra relata, porque tudo aquilo, né, que o povo judeu acreditava, chamava, o povo hoje transformaram numa mitologia, né, má, nos seres espirituais. Porque só há um Deus, só Ele é onipotente, só Ele pode estar aonde os filhos deles estão. Como é que Deus está em mim? Eu, sendo filha de Deus, vai habitar em mim um outro suposto espiritual do mal? Não, amados. Em mim só habita o Espírito Santo. Em mim só habita, né, aquele que me chamou, que me escolheu como filha. Agora, os meus maus atos, sim, esse habita em mim. Mas isso provém da minha carne e eu tenho que saber controlar. Eu tenho que ser responsável pelos meus atos. É muito fácil eu fazer algo ruim e colocar culpa em um ser espiritual. Não, mas eu fiz porque a minha carne já tem esse dom ruim. A minha carne já vem com esse defeito. Mas nós só prestamos culto a Deus. Só adoramos a Ele, que Ele é o único e digno de ser adorado. Então não falamos de nada que não seja, né, do Espírito do Senhor. Porque nós somos os verdadeiros adoradores. Então temos que adorar o Espírito, a Deus em espírito e verdade. Então adore a Deus. Então clame a Ele, glorifique o nome dEle. Se está precisando, Senhor, confio que o Senhor já fez todas as coisas por mim. Declare, confesse que você já pode todas as coisas porque Ele conquistou por você. Não venha colocar culpa em um ser espiritual do mal. Não, porque a maldade está em nós. Deus criou o bem e o mal. Então cabe a você saber se vai fazer o bem ou o mal. Ele fez todas as coisas. Então Ele é onipresente, onipotente. Ele está, né, 24 horas conosco. Não importa o lugar, Ele está comigo, Ele está com você. Ele está com todos os filhos dEle. Ele não pode estar só em mim. Ele está em todos os seus filhos, porque Ele é onipresente, onipotente, Ele é poderoso. Ele vive e reina em cada um de nós. E lá em Mateus 15, 8 e 9 diz, este povo... Não, primeiramente, amados, vou ler aqui 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Perdão aí
pelo pulo de livros. Então, lá em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que Jesus chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o que é que somos aqui chamados? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo abençoado, né? E exclusivo de Deus. Então, amados, o que eu posso dizer a respeito disso? Que somos condenados, que Deus ainda está vendo o nosso agir para nos salvar, para nos dar, né, as boas obras, as maravilhas dele, para ele manifestar em nós as suas maravilhas. Não, amados, ele está confirmando que somos nação eleita, geração eleita, nação exclusiva de Deus e nação santa, sacerdócio real. Então somos tudo aquilo que Deus, né, nos fez, nos deu, nos predestinou. Então, amados, ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Hoje já nascemos, né, nessa luz. Mas o povo, né, o povo gentil que viveu naquela geração antes que Cristo viesse, aquele povo estava o quê? Nas trevas, porque não conheciam a Deus. Ele não tinha a Deus, né, como um Deus, eles adoravam a deuses pagãos. Então eles foram chamados dessas trevas para a maravilhosa luz de Deus, para a sua graça. Daí em diante eles reconheceram que Deus é soberano, que Deus estava acima de todas as coisas na vida deles, que Deus era somente aquele que deveria ser adorado. Então, amados, eles passaram a ser o quê? Sacerdócio real, geração eleita. E nós, gentios, né, desse século agora, século 21, somos sim essa geração eleita, porque já nascemos na sua luz, fomos resgatados da lei, fomos resgatados do engano religioso, porque fomos resgatados da lei por Cristo, mas só que nascemos em uma geração em que o sistema religioso nos aprisionou, também nos colocou em treva. Por quê? Porque sempre coloca medo, sempre nos condena, sempre está o quê? Deixando os filhos de Deus abatidos para baixo. E agora temos a mente iluminada. Essa luz resplandeceu em nós. Por quê? Porque ela já habitava em nós. E quando tivemos a mente liberta, podemos ver essa luz, né, claramente. Podemos ter o entendimento. Viemos aprendendo. E hoje estamos aqui, vivendo essa maravilhosa graça, essa luz com o entendimento, né, com o esclarecimento e sem medo. Sem medo de se achegar a Deus, porque nós sabemos que Deus é bom, mas também víamos um Deus severo. Amados, Deus não é severo, Ele é bom. Ele apenas, né, corrige os seus filhos. Você pai, você mãe, você é bom para seus filhos. O tempo todo, você em momento nenhum é severo com seu filho, em momento nenhum você é má pessoa com seu filho, apenas você quer o seu bem e apenas você disciplina. Deus é justiça, então fomos justificados por Ele e hoje vivemos reinando em vida e em perfeita vitória dessa maravilhosa graça de Deus, porque a luz resplandece em nós. E lá em Mateus 15, capítulo 15, 8 e 9 diz: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Então, amados, por isso que não vivemos, né, limitados em regras. Por quê? Porque dessa forma nós estamos adorando a Deus somente com os lábios, mas o nosso coração fica longe. Sabe por quê? Porque estamos entregues às regras, aos mandamentos, a qual o homem, né, posta na sua determinada congregação, instituição, ou seja, como você conhece. Então, quando estamos entregues a essas regras, a esses mandamentos, a qual vem do homem, não estamos adorando a Deus de fato como devemos adorar. Porque a adoração é espírito em verdade. É no espírito qual prestamos, né, adoração, nosso culto a Deus. Então, não podemos adorar a Deus com regras. Devemos adorar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de todo o amor, de todo o prazer. É dessa forma que Deus reconhece a nossa adoração. E, amados, não podemos, né, nos deixar levar por ensinos que partem do homem. Eu estou aqui, né, dando essa mensagem, mas eu não estou obrigando a você a acreditar
Você tem a sua Bíblia, você pode acompanhar. Será que aquilo que ela está falando está aqui? Então, amados, é só você, eu deixo os versículos aí, é só você acompanhar e você entrar no entendimento, pedir a Deus conhecimento e entendimento que Ele vai te revelar, Ele vai te dar olhos iluminados. Porque quando queremos algo, quando queremos ter a mente iluminada, Deus ilumina. Deus abre a nossa mente. Amados, eu passei muito tempo, sim, acreditando de forma, contrária. Mas no próprio instante que eu recebi, essa revelação, esse ensinamento, eu não fiquei só no que a pessoa falou, eu duvidei. Eu cheguei até a dizer, Senhor, se for verdade, Senhor, que o Senhor não deixe eu desistir de aprender, de conhecer, de entender. Mas se não for, Senhor, tira de mim. Tire de mim, Senhor. Eu falei, eu não sou hipócrita de dizer que não falei isso. Eu falei. Por quê? Porque a gente passou tanto tempo tendo um ensinamento e de uma hora para outra você tem outro. Então isso eu sei que é duvidoso para muitas pessoas. Mas você tem aqui, você tem a palavra. Você tem um manual. Você tem todas as instruções. Então eu fui aqui. E eu perguntei, Senhor, se for mesmo, se esse ensinamento for o certo, se é isso que o Senhor quer para mim, o Senhor vai fazer eu entender. E, amados, hoje estou aqui entendendo claramente o que a palavra me diz. Eu não sei se é a mesma coisa que você está entendendo, mas o que eu entendo é isso, o que eu passo para vocês. Então, eu não estou mais submetida a regras de homens, a mandamentos, os quais eles são posto por eles. Por quê? Porque a nossa adoração é em espírito. Então não podemos adorar a Deus com mandamentos que não partem, de Deus e sim do homem. Então tudo isso, é um reconhecimento. Então quando estamos voltados somente para o Senhor, quando estamos voltados somente para adorá-lo, Ele reconhece a nossa adoração. Porque não adoramos carnalmente, adoramos espiritualmente, seja sentado, seja em pé, seja deitado, seja você fazendo as suas coisas, seja numa caminhada, seja aonde você estiver. Se a sua mente parar ali um pouquinho para refletir, para estar ali confessando com a sua mente o que Deus fez por você, você está prestando culto a Deus e você está o adorando. Amém? Vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais essa mensagem. Gratos somos, Senhor, porque hoje entendemos como de fato o Senhor conhece a nossa adoração. É em espírito e verdade, Senhor. Não depende de nós estarmos aqui clamando, dando o nosso tudo, não, porque a nossa adoração vem do Espírito. O Senhor é Espírito e é necessário que os verdadeiros adoradores te adorem em espírito e verdade. E hoje, Pai, te adoramos em espírito e em verdade. Desde já eu declaro o melhor dia de nossas vidas na presença de Deus, na segurança e na paz. Amém. Amados, antes de encerrarmos esse vídeo, gostaria de reforçar, de pedir aos amados irmãos que se inscrevessem no canal Graça Revelada. Deixe seu like e compartilhe, Pode comentar, estou aqui para tirar as dúvidas, no que estiver ao meu alcance. Amém? Melhor dia, abençoados, graça e paz.